Então tá, gurizada, vamos lá para nossa aula 5 hoje falando sobre equações exponenciais e logaritmos, né? E aí a primeira questão, ela é uma questão do Enem mais antiga, né? Uma questão bem legal que o Enem colocou. Curto bastante essa questão porque ela é uma questão que ela não fala muito em cálculos braçais, ela fala muito mais na nossa interpretação aqui. Olha o que que ela nos diz ali. Vamos lá. A relação entre x e y é. Então vamos lá. A Torre de Hanoi é um jogo que tem o objetivo de mover todos os discos de uma haste para outra, utilizando o menor número possível de movimentos, respeitando-se as regras. As regras são: um disco maior não pode ser colocado sobre um disco menor. Pode-se mover um único disco por vez. Um disco deve estar sempre em uma das três hastes de movimento ou em movimento, certo? Então vamos lá. Usando a Torre de Hanoi e baseando-se nas regras do jogo, pode-se montar uma tabela entre o número de peças X e o número mínimo de movimentos. E aí ele pede a relação que a gente tem. Eu faria nessa questão de número um aqui para vocês. Vamos fazer até aqui embaixo, que aí fica melhor já, né? Eu faria essa questão de número um me usufruindo das alternativas para ser mais fácil aqui. Porque pensa, quando eu tenho uma peça, que ele me diz que as peças são o X, a gente vai ter os movimentos Y conforme ele me diz. Se a gente jogar pela primeira alternativa, a letra a gente teria o quê? A gente teria 2 elevado na um menos um dá realmente um. Agora, se a gente for pensar pelo segundo, tu tem que fazer com algumas peças. Em 2 elevado ao quadrado, que dá 4 menos um deu 13. Eu recomendo que tu faça com pelo menos 3 pontos aqui, tá bom? Y é igual a 2 elevado ao cubo, que dá 8 menos um. Isso vai me corresponder exatamente em 7. Então, sim, a nossa alternativa da letra A é a alternativa correta, né? Porque a gente pode perceber ali, né? A letra B, ela sempre vai somar, então sempre seria exatamente um a mais, então não pode ser, né? Em relação às potências de 2. A letra C, né, a gente já elimina por potência de 2. E a letra D, ele fala em função de primeiro grau. Só que se a gente for pensar, 2 vezes um dá 2 menos um dá um. 2 vezes 2 dá 4 menos um dá 3. Só que quando tu for para 2 vezes 3 dá 6. Menos um vai te dar 5, não vai dar aquele 7. E o mesmo vale para a alternativa letra E. Então, nessa questão, eu faria pelas alternativas para ficar até mais fácil. E essa é a minha dica que eu deixo para vocês também, para uma questão desse naipe. Vamos para a nossa questão de número 2, né? A questão de número 2, ela é uma questão bem de boa que fala o seguinte: a função f, definida por f de x igual a 4 elevado na menos x menos 2, intercepta o eixo das abscissas em. Galera, quando ele nos fala ali que quer saber onde intercepta o eixo das abscissas, esse ponto aqui, ele tem coordenadas que o x é o que tu vai descobrir e o y vai ser exatamente igual a zero. Então, basta tu pegar aquela tua função 4 elevado na menos x menos 2 e igualar ela a zero. O menos 2 que está subtraindo do lado esquerdo vai somando, então eu vou ter 4 na menos x é igual a 2. Agora, quando a gente tem exponenciais, o que que a gente faz? A gente tenta igualar as bases. Se a gente for igualar as bases aqui, a gente vai chegar aqui 2 elevado na menos 2x é igual a 2. E no momento em que as minhas bases estão igualadas, eu posso simplesmente fazer o quê? Eu posso simplesmente igualar os meus expoentes. Então, eu vou ter que menos 2x vai ser exatamente igual a 1, né? Porque é o expoente 1 que está aqui em cima. Consequentemente, a gente chega então que o x vai ser exatamente igual a menos 1
meio aqui que a gente vai chegar na resposta menos um meio, é o que nós temos na alternativa letra C, Canadá. Na primeira questão eu vi que eu não marquei lá, né, a letra A, mas a gente fecha aí com as nossas questões, a 1 sendo a letra A e a 2 sendo exatamente a letra C, Canadá. Uma questão bem fácil de exponenciais, essa aqui foi uma questão da URGS mais antiguinha, como eu disse, agora eu estou fazendo mais misturado, URGS e Enem, tá? Próxima questão, questão de número 3. Qualquer dúvida, vocês comentem aí. Questão de número 3. Analisando os gráficos das funções reais de variável real definidas por f de x igual a 3 meios de x elevado na x menos 1 e g de x igual a x, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, verificamos que todas as raízes da equação f de x igual a g de x pertencem ao intervalo. Galera, essa questão aqui só existe uma única forma de tu resolver. E a única forma de tu resolver ela é fazendo um esboço do teu gráfico. E aqui a gente vai ter o esboço do nosso gráfico sendo colocado. E eu vou representar a g de x em vermelho aqui para vocês, tá? Esse gráfico que eu estou fazendo para vocês é a g de x aqui, certo? Esse cara vai ser então a nossa g de x, que é exatamente igual à nossa função identidade. O que que a gente precisa se ligar? A gente precisa se ligar que aqui nós temos pontos. Eu vou tentar marcar aqui, ó, para vocês. O 1 leva para o 1, depois o 2 leva exatamente para o 2 nessa nossa função. O 3, ele nos leva também para o 3. Depois o 4, vou fazer alguns pontos aqui para vocês entenderem. Depois o 4 leva para o 4 na reta e o 5, vamos ser aqui o último cara que está mais do que bom para nós, tá? Olha só, galera. Nós temos esses caras, esses pontos que eu estou marcando para vocês em azul aqui, ó, eles são pontos que estão sobre a nossa reta. Então, o que que ele quer saber? O intervalo de todas as raízes. Bom, vamos pegar agora com a nossa função f. A gente vai pensar na função f, a gente vai ter os valores do x e os valores do y que a gente vai colocar para eles. Pensa comigo. Vamos começar com x igual a zero. Com x igual a zero, vocês concordam comigo que eu vou ter ali, ó, vou até escrever aqui para vocês. Eu vou ter 3 meios de 0 menos 1. O que vai me dar exatamente 0 menos 1 dá menos 1, inverte vai me dar 2 terços. E 2 terços é aproximadamente 0,6. Então, quando x vale zero, nós estamos tendo 0,6. 0,6 está aqui, gurizada. Está aqui onde eu estou marcando para vocês em verde, né? 0,6. Então, vou até colocar aqui. Quando o x é zero, o y é 0,6. Agora, vamos pensar aqui. Quando x for exatamente igual a 1. Quando x for igual a 1, eu vou ter que 3 meios elevado na 1 menos 1 vai me dar 1 na menos 1 vai me dar 0. Consequentemente, eu estou falando em 3 meios elevado na 0 e 3 meios elevados na 0 dá 1. Vocês concordam comigo que esse ponto está exatamente sobre o ponto 1 que está naquela reta. Então tem que aparecer o 1 fechado. E a gente percebe que o 1 ele aparece na letra A, ele aparece na letra B, ele aparece na letra C, mas na letra D e na letra E ele não aparece. Agora a gente sabe que a gente tem uma exponencial, então o 1 está levando para o 1. Agora, vamos lá, vamos fazer outro cara aqui, para vocês verem. Agora eu vou fazer o 2. Tu tem que ir substituindo o x. Vamos lá, se tu colocar 2, 2 menos 1, vocês concordam que vai me dar exatamente 1. 3 meios elevados na 1 vai me dar 3 meios.
3 meios, para quem não se lembra, é 1,5. Então, quando x vale 2, o y está levando para o 1,5. É isso que ele está me dizendo. É esse ponto aqui que eu estou colocando para vocês. Certo? É esse ponto. Agora, quando eu botar 3, 3 no lugar do x, 3 menos 1 dá 2, né? 2, eu vou ter 3 meios elevados ao quadrado. 3 meios ao quadrado é 9 quartos. 9 quartos. Então, o 3 está levando para o 9 quartos. 9 quartos, para quem não sabe, vai te dar 2,25. Então, ele está levando aqui, ó. Esse pontinho que eu estou colocando para vocês. Aqui é onde ele está me levando, certo? Quando eu botar 4, o que vai acontecer? Eu vou ter 4 menos 1, 4 menos 1, isso dá 3. 3 ao cubo é 27, 27 oitavos. 27 oitavos, para vocês terem exato aqui, né? 27 sobre 8 vai me dar 3,375. Então, o 4 ele está me levando para o 3,375. Ele está me levando para esse ponto aqui, ó. Certo? Para esse ponto. Isso aqui é o 3,375. Quando tu colocar agora 5, o que que tu vai ter? Tu vai ter 3 elevado na 4, que é 81, e 2 elevado na 4 vai te dar 16. Isso, quando tu dividir, tu vai ter exatamente o que como resposta? Tu vai ter exatamente como resposta esses 81 avos, o que vai te dar 5,0625. O que que tu pode perceber? Que o 5 ele passa um pouco, ele vem para cá. Então, o teu gráfico da exponencial... Opa, deixa eu voltar a fazer melhor isso aqui. O gráfico da exponencial que ele está te dando é um gráfico que tem mais ou menos essa característica. E aí tu pode perceber que as raízes que tu tem realmente é ali no 1 fechado, porque ele cruzou no 1, e no outro é antes do 5, é nesse ponto aqui. Só que nesse ponto ele é antes do 5 e, porém, depois a gente consegue perceber que é depois do 4. Então a gente fecha a nossa resposta da questão de número 3 com a alternativa letra C, Canadá, tá? Só para vocês entenderem, em todas as alternativas tem uma das raízes, porém a única que tem as duas raízes é a alternativa letra C, Canadá. E está resolvida, mas eu acho essa questão uma questão bem difícil de exponenciais sendo colocadas para nós aí, que tu só consegue resolver via gráfico e via teste para vocês. Beleza? Vamos lá para a próxima. Olha só a questão de número 4. Essa é do Enem, tá, galera? Essa é do Enem. O que que nos fala essa questão? O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, esse deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratórias de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. Então tá ali, 40 vezes 2 elevado na 3t, em que t é o tempo em hora e p de t é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população terá... Galera, o que que a gente tem que se ligar nessa questão? Primeira coisa, a gente tem que se ligar que o T que ele te deu foi em horas. Então, tu tem que converter aqueles 20 minutos para a hora. E 20 minutos em hora corresponde a exatamente a 1/3 de hora. Como é que tu pode fazer isso na hora do pavor, tá? Faz uma regra de 3. Tu sabe que uma hora tem 60 minutos, 20 minutos vão ter X horas. E aí tu vai perceber, né, que tu vai ter dividido por 3. Bom, agora era só calcular a P de 1/3. P de 1/3. No lugar do T, tu vai colocar 1/3. Então, tu vai ter 40 vezes
2 elevado na 3 vezes 1/3. Aqui tu pode perceber que o 3 simplifica com o 3, então tu vai ter nesse caso 40 vezes 2. E 40 vezes 2, como a população inicial era 40, a gente vai chegar numa população de 80 mil unidades, ou seja, ela duplicou e duplicou, é o que nós temos na alternativa letra D, Dinamarca aí para nós. Uma questão de exponencial, função exponencial, bem tranquila, só tu ter que resolver, substituir, tá? Bem, substituir o valor do teu t ali pela informação que ele te dava. Normalmente as questões de exponenciais da prova do Enem são questões fáceis. O problema estão nas questões de logaritmo que eles vão juntar. Belezinha? Então tá, vamos seguindo o nosso baile aqui na nossa próxima questão. Essa aqui eu vou precisar mais desse espaço, por isso que eu já coloquei. Olha só o que nos diz essa questão. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para o log de 3 e 1,041 como aproximação para o log de 11. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus é mais próximo de. Galera, nesse tipo de questão, eles não te dão a fórmula, mas saibam que o valor final sempre vai ser o valor inicial vezes a taxa, e a taxa pode ser uma taxa de crescimento ou decrescimento, elevado no tempo, na quantidade de aplicações que tu vai ter ali. O valor final que ele quer chegar, se a gente analisar, é de 30 graus. Só que a temperatura inicial é de exatamente 3.000 graus. E o que que ele nos diz? Ele nos diz que reduz 1%. Se reduz 1%, galera, é porque é 1 menos 0,01. E aí ele ainda disse que ela diminui 1% a cada 30 minutos. Então, em um período de 1 hora, tu vai ter duas oscilações. Por isso que o teu expoente tem que ser 2t, porque o tempo é em hora, certo? Bom, agora o que que a gente vai fazer? A gente já pode simplificar aqui, ó, cortar esses dois zeros. E esse 300 que está multiplicando ali, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter 3 sobre 300 é igual a 0,99 elevado na 2t, tá? O que que tu pode fazer aqui? Eu já vou até fazer uma simples, vou dar um espaço, 0,99 elevado na 2t. O que que vocês façam aqui? Vocês vão poder simplificar esse cara aqui, né? O que está dentro do parênteses. E depois vocês já vão aplicar o log em ambos os lados da tua igualdade, tá certo? Vocês apliquem o log. Então, do lado esquerdo, vocês vão ter o log de 1 sobre 100. É igual a quem? Aquele 2t que está no expoente, ele pula multiplicando. Então, eu posso escrever como 2t vezes o log de 0,99. E aqui é se ligar no que o exercício te forneceu. O exercício te forneceu o log de 11 e o log de 3. Então, tu vai escrever esse 0,99 como quem? Como 99 sobre 100. Agora, quando tu tem uma divisão no teu logaritmando, isso se transforma em uma subtração. Do lado esquerdo, tu pode escrever o log de 1 menos o log de 100. É igual a 2t vezes. Aqui vamos abrir um colchete, só para a gente ter certinho. Então, eu vou ter o log de 99 menos o log de
100. Tá? Eu botei esse colchete justamente para quê? Para que tu não cancele esse menos log de 100 em lados opostos. O log de 1 na base 10, o logaritmo de 1 sempre vai ser exatamente zero. Menos o log de 100 na base 10, eu tenho dois zeros, então ele vai ser 2. É igual a 2t vezes. Galera, o 99, agora tu vai ter que fatorar esse 99. Tu concorda comigo que o 99 eu posso escrever como 3 ao quadrado vezes 11, menos o log de 100, que é 2. Agora vamos lá. 0 menos 2 é menos 2. É igual a 2t vezes. Abre o colchetes. Aqui eu já vou aplicar, eu vou fazer separado para vocês entenderem, tá? O log de 3, tá? O log de 3 ao quadrado vezes 11. Ó, o log de 3 ao quadrado vezes 11. Vocês concordam que eu posso escrever como log de 3 ao quadrado? Como eu tenho uma multiplicação, eu transformo em uma adição de logaritmos de mesma base. E o 2 pula multiplicando aquele log de 3. Então vai ficar duas vezes o log de 3 mais o log de 11. Só que o log de 3, o exercício te forneceu, né? O log de 3 é 0,477, mais o log de 11, que é 1,041. Então, no lugar desse cara aqui, ó, eu vou colocar quem? Eu vou colocar já esse cara multiplicando. Então, 2 vezes 0,477. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 7, 14, 15. 2 vezes 4, 8, 9. Então, vai me dar 0,954. Então, 0,954. Menos quem? Menos aquele 2, certo? Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter exatamente como para vocês, menos 2. Já vamos fazer uma coisa, tá? Esse 2 que está multiplicando o t, eu já vou passar dividindo. Então, vai ficar menos 2 sobre 2 é igual a t. E aqui eu vou ter, então, 0,954, 0,954 menos 2. Isso vai me corresponder exatamente em, deixa eu ver aqui, ó, vou fazer rapidinho o cálculo para vocês, que eu tô achando que eu errei alguma coisa aqui, 0,954 menos 2. Isso vai me dar menos 1,046. Eu tô achando que eu errei alguma coisa aqui, gurizada. Deixa eu ver o tempo ter corrido, meia hora, pô, beleza. Tá, o log aqui pulou, aham, Tu tá certo multiplicou por aqui. 2? Aqui foi, fechou, né? Fechou sim. Aí aqui dá 2t, beleza. Um menos, tá? Fechou. Aqui fechou também, tá? Aham, tá, 0, ok, 99. Tá, mas isso aqui vai me dar menos 1,046. Isso aqui não vai fechar. Não vai fechar. Tu multiplicou por 2 o 0,954? Multiplicar por 2 o 0,477? Ah, já vi onde eu errei. Tá, já vi onde eu errei. Tá, já vi. Eu me esqueci de somar ali com aquele 1,41 aqui, tá? Já me liguei. Já me liguei. Eu sabia que eu tinha cagado aqui, ó. Aqui eu tenho que ainda somar com 1,041. E aí isso aqui vai me dar 1,995. Aê! É 1,995 aqui. Agora fechou. Sabia que eu tinha errado uma subtração aqui, uma adição, na verdade. Então agora o que que eu faço? 1 menos 1,995 menos 2 dá menos 0,005. Então, eu vou ter menos 2 dividido por 2 vai me dar menos 1. É igual a quem? É igual a exatamente menos 0,005t. Agora, esse menos 0,005t que está multiplicando vai dividindo. Então, eu vou ter
que é menos 1, divididos por 5, né? 5 sobre 1000, né? 5 sobre 1000, que eu já posso colocar como 0,005. Colocando esse para vocês, esse cara em forma de fração, menos com menos dá mais. O 0,005 eu posso escrever como 5 sobre 1000. E divisão entre frações, eu conservo a primeira, que é o 1000, e troco para multiplicação e inverto a segunda, 1000 sobre 5, que vai me dar 200. Então, eu tenho, nesse caso, para vocês, 200 bactérias, né? 200 minutos, 200 horas, na verdade, né? Que ele pediu para nós, porque o tempo é em horas. Só que eu quero deixar uma dica para vocês, galera. No dia da prova do Enem, questões de logaritmo, pulem, tá? Deixem para o final, porque elas são esse tempo mesmo que eu demorei para vocês aqui, tá? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão de exponenciais, questão de número 6 aqui para vocês. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio 137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Aí, vamos lá. Em setembro de 87, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio 137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio 137 é de 30 anos, e a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão m de T é igual a A vezes 2,7 elevado na kT, onde A é a massa inicial e K uma constante negativa. Considere Z03 como aproximação para lá. Galera, vocês concordam comigo que ele está dizendo que sempre se reduz a metade a cada 30 anos? Então vamos pensar que tu tem uma massa de 100 gramas. Vocês concordam que 10%, ele quer que chegue em 10%. 10% de 100 gramas é chegar exatamente em 10 gramas. Vamos fazer sem fórmula essa questão. Então, se passaram 30 anos, tu concorda que se passaram 30 anos, o que que acontece? Tu tá exatamente com essa massa que era de 100 gramas em 50 gramas. Então, tu concorda que a letra A e a letra B já estão eliminadas, né? Agora, se passou mais 30 anos, quando se passaram mais 30 anos, o que que acontece? Agora essa tua massa vai ser de 25 gramas. Ou seja, já se passaram 60 anos e nem chegou perto. Tu já tem a tua resposta. Resposta é a alternativa à letra E, 100 anos. Por quê? Porque quando se passaram mais 30 anos, vocês concordam comigo que mais 30 anos, tu vai chegar que essa massa está em 12,5 gramas. E ainda falta mais um pouquinho. Então aqui nós temos 30 anos, mais 30 anos, mais 30 anos. Só aqui te dá 90 anos, mais aqueles 2,5 gramas, que vai ser exatamente mais 10 anos para reduzir. Então, mais 10 anos para reduzir aquelas 2,5 gramas, chegando que a tua resposta vai ser exatamente igual a 100 anos. Aí, galera, sim, esse tipo de questão vocês podem fazer dessa forma, tá? Não é a primeira vez que caiu, já caiu várias vezes dessa forma que eu acabei de fazer para vocês aí. Tranquilo? É uma questão bem legal que se a gente tiver esse raciocínio, a gente ganha muito tempo aí, muito tempo mesmo. Vamos para a próxima questão, questão de exponencial para vocês ali, na questão de número 7. Questão de número 7
diz o seguinte: o conjunto solução da equação 13 elevado na 3x mais 1 igual a 1. Então, nós temos aqui, galera, olha só, 13 elevado na 3x mais 1. Galera, aquele 1, lembra que o 1 é sempre uma base que não pode aparecer. Tu sempre que tiver a base 1, o que que tu vai fazer? Tu vai escrever com a base do que tu tem do outro lado da tua igualdade, que é o 13 elevado na zero. Bom, no momento que as tuas bases estão igualadas, o que que tu pode fazer? Tu pode igualar os teus expoentes. Então, tu vai ter 3x mais 1 é igual a zero, 3x é igual a menos 1, ou seja, o valor do x vai ser igual a menos 1 terço. E menos 1 terço é o que nós temos na alternativa letra E. Uma questão de exponencial bem fácil, que se na hora da prova a gente não sabe resolver, o que que a gente faz aqui? A gente chora, tem gente que diz, não, a gente joga pelas alternativas aí para vocês. Feita a questão de número 7, vamos para a questão de número 8 aqui para vocês. Questão de número 8. A solução da equação é um número. Bom, essa aqui é uma questão clássica da prova da URGS. A primeira coisa que eu faria era já separar aquela adição do meu expoente. Então, eu tenho nesse caso 9 elevado na x. Como é uma adição, é porque foi gerado a partir de uma multiplicação de mesma base. Então, eu tenho 9 na x vezes 9 ao quadrado. Isso é igual a 240 mais 9 elevado na x, certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? Aqui, esse caso, a gente vai ter que se usufruir do método da substituição. Eu vou ter que chamar esse 9 elevado na x de uma outra variável. Eu vou chamar de m. Então, eu tenho nesse caso para vocês que esse cara vai ficar m vezes 9 ao quadrado, que é 81, é igual a 240 mais m. Esse mais m pode ir para o outro lado da igualdade como menos m. Então, vai me dar 81m menos m, ou seja, eu chego em 80m. 80m é igual a 240. Ou seja, o valor do m, o 80 que está multiplicando, vai dividindo, o valor do m vale 3. No momento em que eu tenho que o valor do m vai valer 3 para nós, o que que eu faço? Eu já volto para a minha condição. 9 elevado na x é igual a 3. O 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado, que é igual a 3 elevado na 2x é igual a 3. Se as minhas bases estão iguais, é porque os meus expoentes vão ser iguais. Consequentemente, a gente chega então que 2, vamos botar lá em cima, 2x é igual a 1. Consequentemente, o x vai valer 1 meio. E 1 meio não é um número irracional, até porque dá 0,5. Não é um número inteiro. Não é um número par. É um racional positivo? Sim, é um número racional positivo. Aí, galera, é um número racional positivo que a gente tem. E a gente fecha com a alternativa letra D. Isso é o que nós chamamos de método da substituição. A questão de número 9 que eu trouxe, ela é uma questão bem antiga, mas eu acho bem interessante. Ele te diz ali, se o y é igual a 10 elevado na x, tá? O y é igual a 10 elevado na x. É um número entre 10, entre 1000 e 10.000 ali que a gente tem. Então, x está entre. Galera, o que que eu teria que fazer? Eu simplesmente pegaria aqui para vocês que o 10 elevado na x, vai ter que ser maior do que aquele 1000 e menor do que aquele 10.000. Só que tu pode perceber que o 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo.
10 na x e menor. E o 10.000, ele é a mesma coisa que 10 na 4 que a gente tem ali, certo? Consequentemente, as minhas bases estão todas igualadas. Então, o x é maior do que 3 e menor do que 4. Então, o x ele está exatamente entre 3 e 5, né? Entre 3 e 5, que é o que a gente fecha ali a alternativa letra C, né? Entre 3 e 5, por quê? Porque a gente encontrou entre 3 e 4 aí para nós o nosso valor, né? Deixa eu só ver. Não, estão 4 zeros ali. Eu tô meio cegueta. Aqui achei que eram 5 zeros, mas não. Tranquilo aqui, gurizada. Uma questão só de potenciação para vocês aqui. Olha essa aqui. Essa questão de número 10 eu acho fenomenal de exponencial. Vamos lá. O gráfico, deixa eu botar um pouquinho para o lado aqui. O gráfico informa a produção registrada por uma indústria nos meses de janeiro, março e abril. Por problemas logísticos, não foi feito levantamento sobre a produção no mês de fevereiro. Entretanto, as informações dos outros 3 meses sugerem que a produção nesse quadrimestre cresceu exponencialmente, conforme aponta a curva de tendência traçada no gráfico. Assumindo a premissa de que o crescimento nesse período foi exponencial, pode-se inferir que a produção dessa indústria no mês de fevereiro em milhar de unidades foi. Galera, pensem comigo. A gente não sabe quanto é que foi no mês de fevereiro, mas vamos fazer aqui, ó, uma estimativa do nosso gráfico, tá? A gente tem mais ou menos isso aqui. O que que a gente sabe? Que de janeiro, como ele falou que foi exponencialmente, de janeiro para fevereiro, tu teve que multiplicar por uma constante. Vamos chamar essa constante de A. E de fevereiro para março, tu também multiplicou por essa mesma constante. Então significa o quê? Que o valor de janeiro, que era 120, para chegar em março, que era 480, eu tive que multiplicar por A 2 vezes. Então eu chego nesse caso, o 120 que está multiplicando vai dividindo e A vezes A dá A ao quadrado. Então eu tenho que A ao quadrado é igual a 480 por 120. Nesse caso, nós vamos chegar que A ao quadrado vai ser igual a 4. Ou seja, o A é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, nesse caso, por que que a gente só vai usar o 2 e não o menos 2? Porque como é uma exponencial, essa exponencial, a base tem que ser positiva. E como ele quer saber em fevereiro, basta eu pegar, nesse caso para vocês, o mês de janeiro, que era 120, e multiplicar por 2, chegando em 240. E 240 é o que nós vamos ter na alternativa letra C, Canadá, aí para vocês. Questãozinha legal aí, essa questão de número 10 da prova do Enem. Aí vem a questão de número 11, que é uma questão bem legal aqui para quem teve aula comigo de logaritmo. Essa questão, quem teve aula comigo de logaritmo resolve no melzinho da chupeta usando o truque sujo, tá? Usando o truque sujo vocês resolvem na hora, porque ele fala, se o log de b na base A é igual a L, e o log de 1 sobre B na base 1 sobre A é igual a M, onde o A varia de 0 até B, o que que ele quer saber? Olha só, galera. Quando ele nos fornece ali o log de B na base A igual a L, e aí ele nos fornece o log de 1 sobre B na base 1 sobre A igual a M. O que que eu quero que vocês se liguem aqui?
Se vocês elevarem tanto a base quanto logaritmando no mesmo expoente, isso nunca alterará a sua resposta. Então, isso aqui vai ficar o log de b na base a. E isso aqui, conforme a gente sabe, não alterou a resposta. Continuou sendo m. Só que o que que tu percebe? Que o log de b na base a é o L também. Com isso, tu chega à conclusão que como esse cara aqui é exatamente igual ao L, tu pode dizer então que o teu M é igual ao L. E o M igual ao L, ou L igual ao M, é o que nós temos na alternativa letra B. Lembrem, vocês sempre podem elevar base logaritmando a um mesmo expoente, que isso nunca irá alterar a resposta daquele logaritmo de vocês, tá? Então lembrem disso aí, galera. Por favor, é uma informação extremamente importante, principalmente para a prova do vestibular da URGS aí. Questão de número 12. Olha o que que nos diz a questão de número 12. A soma log de 2 terços mais log de 3 quartos mais log de 4 quintos mais blá blá blá, log de 19 sobre 20 é igual a... Galera, nessa questão aqui, vocês têm que trabalhar com essa questão de número 12 com propriedade. Lembra que todas as propriedades elas vão e elas voltam. Se aqueles logaritmos estão se somando, é porque os logaritmandos estavam se multiplicando. Então, isso aqui tu pode escrever como log de 2 terços vezes 3 quartos vezes 4 quintos vezes blá 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 19 vinteavos. E agora é tentar identificar o padrão de simplificação. Tu pode perceber, ó, 3 denominador, numerador, denominador, próximo numerador, denominador, próximo numerador, denominador, próximo numerador. Então vocês concordam comigo que sobrou quem? Log de 2 sobre 20. E o log de 2 sobre 20 é a mesma coisa que o log de 1 sobre 10. E o expoente que transforma o 10 em um décimo, o expoente que inverte o 10, que é a minha base, não é o expoente menos 1, então eu tenho que o log de 1 décimo na base 10 dá menos 1, e menos 1 é o que nós temos na alternativa letra B, bolota aí para nós. Tranquilo, gurizada? Bora lá. Se vocês não comentam nada, eu só sigo, porque, né? No inferno não tem sorvete, gurizada. No inferno. Logaritmo eu sei que é a matéria do demo, mas na URGS tem aparecido muitas questões como essa de número 12. A questão de número 13, o que que nos fala? A solução da equação 0,01 elevado na x é igual a 50. O que que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber o valor dessa equação. Essa questão, ela tem que ter o dom para conseguir resolver ela. E o dom é simplesmente se ligar que bastaria aplicar log em ambos os lados da tua igualdade. Então, se tu aplicar o logaritmo em ambos os lados da tua igualdade, tu vai chegar em log de 0,01 elevado na x é igual ao log de 50. Galera, exponencial que não pode igualar a base, aplica logaritmo em ambos os lados. Esse x que está no expoente, ele pula multiplicando todo o teu logaritmo. 0,0, opa, botei um zero a mais, certo? É igual 50, galera, 50 vocês vão escrever como 5 vezes 10, tá? Porque a base do logaritmo é base 10, então isso aqui vai ficar 5 vezes 10. Agora, x vezes
O logaritmo de 0,01, ou seja, um centésimo, ele vale menos 2. O log de 5 vezes 10 vai ficar o log de 5 mais o log de 10. Agora, vai lá, o x vezes menos 2. Galera, truque sujo para vocês. Lembrem disso aqui, ó, truque sujo. O log de 5 na base 10, ele é 1 menos o log de 2. Então, onde aparece o log de 5, tu vai botar 1 menos o log de 2, mais aquele log de 10 que tu vai escrever, que é 1. Agora tu tem 1 mais 1 dá 2. Então vocês concordam que eu vou ter x é igual a 2 menos o log de 2, tudo isso divididos por quem? Por menos 2. E aqui é que tá a sacanagem. Tu vai ter que dividir ambos os caras pelo menos 2. 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Menos com menos dá mais. E lembra que quando vocês têm isso aqui, galera, ó, o log de, vamos botar o log de 2 divididos por 2. Se esse cara tá dividindo, é porque esse divisor aqui, ó, ele era o índice da raiz. Então vai ficar, nesse caso, menos 1 mais o log de raiz de 2. E menos 1 mais o log de raiz de 2 é o que nós temos na alternativa, a alternativa letra A, Argentina, aí para vocês. Senhor, pode repetir porque tu pode. Senhor, pode repetir porque tu pode escrever o que tu escreveu em verde. O log de 5. O log de 5 não te esquece, ele é sempre 1 menos o log de 2. Explicando aqui, tá? O porquê. Porque tu concorda comigo que esse 5, tá? Vamos botar aqui, ó. O log de 5, ele é a mesma coisa que o log de 10 dividido por 2. E esse 10 dividido por 2 eu posso escrever como sendo o log de 10 menos o log de 2. E o log de 10 na base 10 é 1, por isso que eu coloquei que o log de 5 na base 10 sempre vocês vão chamar de 1 menos o log de 2. Tá certo? Porque o log de 10 aqui, ó, o log de 10 aqui, ele vai valer 1, né? Ele vale 1, tá? Vou apagar isso aqui porque eu já botei ali a dica do log de 5, mas era só para mostrar. Tá? Sem querer, acabei apagando o que eu não queria. Vamos lá, aqui. Deu. Assim tá bom. Tranquilo, gurizada? Questão de número 13 resolvida. Vamos para a questão de número 14. Questão de número 14. A questão de número 14 eu me lembro. Eu me lembro porque ela não é tão antiga assim. Olha só. Aproximando o log de 2 por 0,301. Verificamos que o número 16 elevado na 10 está entre. Galera, essa questão vocês podem resolver ela de várias formas. Várias formas. A minha dica, eu acho que eu faria isso aqui, tá? Eu faria isso aqui. Eu chamaria aquele número que eu quero descobrir de x. Então, eu tenho 16 elevado na 10 é igual ao x. E agora, como ele me forneceu um log, eu aplico o log em ambos os lados da igualdade, certo? Então, eu vou ter, nesse caso com vocês, que o log de x eu vou deixar marcado, log de x. Só que o log de 16 elevado na 10, esse 10 pula multiplicando o logaritmo. Então, fica 10 vezes o log de 16, certo? Fala, quem é que vocês chamaram ali e não falaram? Sor? Alô? Vocês estão me ouvindo? Antônio e Antônia? Ali em cima eu perguntei. Tá. Sor, minha internet caiu bem na parte ali do que o 0,
0,1 ficou menos 2. Minha internet caiu bem na parte ali. 0,01 ficou menos 2. É que tu tem que pensar ali, Antônia, quem é o expoente que transforma o 10, que é a base, em 0,01? Tu concorda comigo que é o expoente menos 2? Porque 10 elevado na menos 2, ó. 10 elevado na menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é 0,01. Tranquilo? Feito? Só para tu ter aí da onde vem a tua informação daquele cara ali, certo? Então tá. Agora, vamos lá. Seguindo o nosso baile. O 16 eu posso escrever para vocês como sendo quem? Como 2 na 4, né? Então eu vou ter log de 2 na 4. Agora pensa comigo, esse 4 não tá como potência do logaritmando, então ele pula multiplicando. Então vai ficar o log de x é igual a 10 vezes 4 vezes o log de 2. Só que agora te liga, o log de 2, o exercício te forneceu. 10 vezes 4 é 40. E o log de 2, ele disse que é 0,301. E quando tu multiplicar o 40 por 0,301, isso vai te dar 12,04. E agora tu aplica a regra da orelha, definição de logaritmo, né? Que o 10 é a base. 10 fica elevado na 12,04 e iguala ao x. Nossa, isso aqui não ficou bom. Tá, então vamos fazer aqui, ó. Certo? Então, tu vai ter que o x é igual a 10 elevado na 12,04. E 10 elevado na 12,04 está entre 10 na 12 e 10 na 13. O que nós temos na nossa alternativa letra D, Dinamarca, aí para vocês. Tranquilo, gurizada? De boas? Foi aí a questão de número 14. Vocês viram? Na minha opinião, as questões de logaritmo, elas são bem pesadas, tanto na prova do Enem quanto na prova da URGS. E eu até acho as do Enem mais pesadas do que a da URGS. Vamos lá, questão de número 15. Questão de número 15. Atribuindo para o log de 2 o valor de 0,3. Os valores de log de 0,2 e log de 20 são, respectivamente, galera, questãozinha bem de boa, né? Log de 0,2. Log de 0,2, o 0,2 vocês podem escrever como 2 sobre 10. E aí, se tu tem uma divisão no logaritmando, tu pode escrever isso como uma diferença de logaritmos de mesma base. O log de 2 vai ser 0,3 e o log de 10 é 1. Então, isso aqui dá menos 0,7, certo? Menos 0,7 é o que nós temos para o log de 0,2. E para o log de 20? O log de 20, tu pode escrever esse 20 como sendo 2 vezes 10. Então, quando tu tem uma multiplicação, tu escreve como uma adição de logaritmos, né? Então, o log de 2 mais o log de 10. O log de 2 é 0,3 e o log de 10 na base 10 é 1, dando 1,3. E menos 0,7 e 1,3 dá a alternativa a letra B, bolota. Essa aqui bem mais fácil. Eu acho agora algumas questões aqui que eu coloquei, eu deixei as mais pesadas para o início, para não cansar vocês tanto no final, tá, galera? Nessa parte, porque eu sei que logaritmo é um bicho de 7 cabeças para vocês, tá? Aí vem a questão de número 16. Atribuindo o log de 2 o valor de 0,3. Então, o valor de 100 elevado na 0,3. Galera, o que ele mandou tu fazer? No lugar daquele 0,3, ele mandou tu colocar o log
de 2, certo? Agora, lembrem dessa propriedade aqui, ó. Quando vocês tiverem um número, tá? Vamos botar aqui, ó, um número elevado num logaritmo qualquer, em que a base são iguais, o que que a gente faz? A gente cancela o log e a base e cai como resposta o nosso logaritmando. Vocês concordam comigo que esse 100 aqui eu posso escrever? Não sei por que que ficou aqui, galera, esses pontilhados aqui. Tá, deixa eu só reescrever isso aqui, porque ficou pontilhado. Então, o 100 elevado na log de 2. Aqui eu posso escrever esse 100 como 10 ao quadrado, elevado tudo isso na log de 2. Potência de potência, eu multiplico os expoentes, então vai ficar 10 elevado na 2 vezes o log de 2. Agora, esse 2 que está multiplicando é porque em algum momento ele pulou multiplicando esse teu logaritmo. Então, eu posso escrever como 10 elevado na log de 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4, então isso aqui é 10 elevado na log de 4. Como os logaritmos, a base do logaritmo é igual à base da exponencial, eu posso cortar e cai como resposta o logaritmando, que é 4. E 4 é o que nós temos na alternativa letra B. Bolota aí para vocês, tranquilo? E está resolvida a nossa questão de número 16 aí para vocês. Tranquilo, gurizada? Vamos lá. Estamos quase acabando, falta pouco. Estamos quase acabando aqui para vocês, galera. Olha só essa questão do Enem, questãozinha do Enem. Essa do Enem, ela é uma questão fácil, tá, galera? Para o Enem, essa questão ela é fácil. Olha só o que que ele nos diz. Na década de 30 do século passado, Charles Richter desenvolveu uma escala de magnitude de terremotos, conhecida hoje em dia como escala de Richter, para quantificar a energia em joules liberada pelo movimento tectônico. Se a energia liberada nesse movimento é representada por E, a magnitude medida em grau Richter é representada por M. A equação que relaciona as duas grandezas é dada pela seguinte equação logarítmica, tá ali. Comparando o terremoto de maior magnitude ocorrido no Chile, que atingiu 9,0 na escala Richter, com o terremoto ocorrido em São Francisco, no ZEUA, que atingiu 8,0 na escala Richter. Podemos afirmar que a energia liberada no terremoto do Chile é aproximadamente, galera, essa questão, como eu disse, para o Enem ela é fácil. Tu vai ter que pensar assim, ó, Chile. Vamos começar assim, Chile. No Chile, a energia liberada vai ser dada por quem? O log de E é igual a 1,44 mais 1,5 vezes 9. Então, nós vamos ter aqui 1,44 mais 1,5 vezes 9 dá 13,5. Mais aquele 1,44, nós vamos chegar em 14,94. Então, nós vamos ter que o log de E é igual a 14,94. Consequentemente, aplicando a definição de logaritmo, eu vou ter que essa energia liberada no terremoto do Chile, a energia liberada no terremoto do Chile vai ser 10 elevado na 14,94. Essa é a energia liberada do terremoto do Chile. Até vou reescrever esse cara aqui para ficar melhor para vocês entenderem depois, tá? 10 elevado na 14,94. Essa aqui é a energia liberada no terremoto do Chile. Agora nós vamos para a energia liberada do ZEUA. Do ZEUA, o que que a gente tem? A gente tem que o log de E vai ser igual a 1,44 mais 1,5 vezes 8. 1,5 vezes 8 vai me dar 12, né? 12. Vamos lá.
Vai me dar exatamente 3, 6, 12. Isso aí. Então, eu tenho 1,44 mais 12. Isso aqui somados vai me dar, então, que é o log de E é igual a quem? É igual a 13,44. Ou seja, a energia liberada pelo terremoto do Zewa foi qual? 10 elevado na 13,44. Como tu quer saber aqui as energias liberadas, tá, galera? Ó, energias liberadas. Como a gente quer saber uma comparação entre o Chile e o Zewa, tu vai ter que pegar o terremoto do Chile e dividir pelo terremoto do Zewa. O terremoto do Chile é 10, a energia liberada é 10 elevado na 14,94. Divididos por quem? Divididos exatamente por 10 elevado na 13,44. O que que acontece aqui? Acontece que divisão de mesma base, tu conserva a base e subtrai os expoentes. 10 elevado na 14,94 menos 13,44, isso vai me dar 1,5. Isso aqui eu sei que é ruim para vocês. Por quê? Porque vocês teriam que pensar nesse cara aqui, sendo, só para vocês terem noção, vocês teriam que pensar nesse 1,5 como sendo 1 mais 0,5. Então, só para vocês terem, esse 10 na 1 mais 0,5 seria 10 na 1 vezes 10 na 0,5. 10 na 1 é 10. 10 na 0,5 é a mesma coisa que a raiz de 10. E a raiz de 10 ela é aproximadamente 3,1. Então, nós estamos falando em 10 vezes 3,1, o que vai dar 31 vezes maior. Aproximadamente 31 vezes maior. O que nós temos na alternativa letra D, Dinamarca. Questão pesadinha, hein? Pesadinha de logaritmo, mas pro Enem, acreditem, essa questão ela é fácil para ser de logaritmo, tá, galera? Mas a gente pode ver, né? Questões de logaritmo sempre vão te demandar muito tempo. Vamos lá, gurizada. O altímetro dos aviões é um instrumento que mede a pressão atmosférica e transforma esse resultado em altitude. Suponha que a altitude H acima do nível do mar, em quilômetros, detectada pelo altímetro de um avião, seja dada em função da pressão atmosférica P, em ATM. Tá ali a tua função. Num determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro era de 0,4 atmosferas, né? Beleza? Pressão atmosférica. Considerando a aproximação do log de 2 para 0,3, a altura H do avião nesse instante em quilômetros era. Galera, questão de boa, né? Era só pegar para descobrir o H, era só substituir aquele P por 0,4. Então, tu teria 20 vezes o log de 1 sobre 0,4. Como tu tem uma divisão no teu logaritmando, essa divisão tu pode escrever como uma diferença de logaritmos, né? Então, tu vai ter 20 vezes 1 menos o log de 0,4, certo? 1 menos o log de 0,4. Então, tu vai ter nesse caso que H é igual a 20 vezes. Vamos lá. O log de 1 na base 10 vale 0. Menos. Galera, 0,4 eu escreveria para ti aqui, ó, como sendo exatamente 4 sobre 10, tá? Então, eu teria nesse caso, para nós, 20. Aqui vai ficar 0 menos aquilo ali, vai me dar menos o log de quem? O log de 4, que eu posso escrever como 2 ao quadrado, menos o log de 10. Então, eu vou ter nesse caso que o H vai ser 20. Deixa eu botar em colchetes, menos.
Aqui, 2 vezes o log de 2, que é 0,3, menos o log de 10, que é exatamente 1, né? E aqui eu vou agora só resolver esse cara. 2 vezes 0,3 vai me dar 0,6. Então eu tenho 20, abre parênteses, menos 0,6 menos 1 dá menos 0,4. Menos 0,4. Agora, menos com menos dá mais. 0,4 vezes 20 vai me dar exatamente 8. Então, nós temos 8 quilômetros. 8 quilômetros é o que nós vamos ter na alternativa letra B. Bolota aí para nós. Questão chatinha, né? Questão chatinha. Vamos lá para nossa última. Estamos chegando, gurizada. Tá acabando, tá? Vocês logo vão se ver livre de mim a partir daqui uns 5 minutinhos, 10 talvez no máximo. Vamos lá, última questão, o que que ele nos pede? Considerando o quadro apresentado e analisando o resultado da expressão que fornece a magnitude desse terremoto, conclui-se que ele foi. Vamos lá. Nas informações veiculadas nos órgãos de comunicação quando da ocorrência de um terremoto, faz-se referência à magnitude, que se refere a quantos graus o fenômeno atingiu na escala Richter. Essa medida quantifica a energia liberada no epicentro do terremoto e, em seu cálculo, utilizam-se como parâmetros as medidas da amplitude sísmica A em micrômetro e a frequência F em hertz. Esses parâmetros são medidos por aparelhos especiais chamados sismógrafos e relacionam-se segundo a função. Está ali a função. Pela magnitude do terremoto, ela pode-se afirmar seus efeitos onde não estão considerados terremotos de magnitude superiores a 7,9. Um terremoto teve a sua amplitude e frequências medidas em A igual a 1000 micrômetros e F igual a 0,2 Hz. Use menos 0,7 como aproximação para para o log de 0,2. Tá, o que que eu teria que fazer? Olha que questão fácil essa aqui. Ele tá mandando tu usar o A 1000 e o F ele tá mandando tu usar aqui como 0,2, né? 0,2 conforme a gente tem. Então era só tu calcular essa magnitude como sendo o log de 1000 vezes 0,2 mais 3,3. Galera, e aqui é se ligar, tu não vai multiplicar esse 0,2 por aquele 1000. Por que não? Porque tu sabe que se tu tem uma multiplicação no logaritmando, tu escreve como uma adição de logaritmos de mesma base. Não é isso? Então aqui eu vou ter esse cara para resolver. O log de 1000 vai me dar 3. O log de 0,2 ele mandou usar menos 0,7 mais 3,3. Então eu tenho 3 mais 3,3 dá 6,3 menos 0,7. Então essa magnitude vai me dar 5,6. 5,6 está exatamente entre 5,4 e 6. Então, ele é destrutivo com consequências significativas. Então, o que nós temos como resposta é a alternativa letra C, Canadá. Certo, gurizada? E com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, né? Encerramos a nossa aula de hoje, podendo simplesmente dizer que acabou, acabou a nossa aula de hoje para vocês e vocês estão nesse exato momento com um conteúdo a menos para estudar e resolvido os nossos exercícios da lista de número 5 aí.